Hoje a gente vai falar de assunto muito importante. Você que está acompanhando, a gente viu que a gente disse no começo que a Lei Maria da Penha está completando 17 anos hoje, nessa segunda-feira, dia 7 de agosto. A legislação de combate à violência doméstica representou um marco na proteção às mulheres brasileiras, definindo 5 formas de violência, como a gente falou também no começo: a violência física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. E também alterou o Código Penal, permitindo que agressores de mulheres sejam presos em flagrantes ou tenham sua prisão preventiva decretada, sendo impossível serem punidos por penas alternativas. Ficou mais rígido, então, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre esses avanços conquistados nestes 17 anos e o que ainda falta, porque ainda falta muito, viu, gente, nessa luta. A gente está recebendo agora a advogada que é especialista em direitos humanos e em ciências criminais, é também mediadora familiar, presidente da Comissão de Mediação da APAC, que é a Associação Piauiense de Advocacia, doutora Tereza Raquel Galvão. Tudo bom, doutora Tereza? Tudo bem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Estou aqui participando em nome da APAC, né, que é a Associação da Advocacia Piauiense, e realmente é um assunto muito importante, não é? Então, eu começo perguntando para a senhora, como vocês que estão nessa frente, né, de batalha, como é que vocês avaliam esses 17 anos da lei? De fato, ela melhorou muita coisa, porque a gente vê que, não sei se as mulheres ficaram mais, né, fortalecidas para denunciarem, mas a gente vê que o número de casos ainda aumenta, apesar de tudo, de toda a luta. Então, qual é a avaliação que vocês fazem dessa lei? O Brasil já está aí nessa luta há mais de 4 décadas, né? Quando aderiu às convenções internacionais de proteção da mulher, de combate à eliminação de toda forma de discriminação, e a Convenção também de Belém do Pará, que visa punir e erradicar a violência contra a mulher, certo? E foi caminhando a passos de tartaruga, após condenações internacionais, para poder, depois da Constituição de 88, saiu a Lei Maria da Penha, em 2006. E foi, sim, uma grande conquista, uma vitória, né? Porque agora as mulheres sabem dos seus direitos e trata-se de uma violência com peculiaridades e nuances, né? Porque esses 5 tipos de violência precisam de um olhar mais capacitado mesmo para enxergar a violência no viés do gênero, Até né? porque ela definiu muito bem. Tinha gente que passava por um processo de violência e nem identificava aquilo como sendo, sim, um ato de agressão, né? Infelizmente, por uma questão cultural, já estava tão enraizado na sociedade, tudo que ela não percebia que aquilo, sim, era uma agressão e que ia contra os seus direitos. Então, essa definição também ajudou nisso, na identificação dos casos, né, doutora? Exatamente. Como você bem ressaltou, é um problema cultural, né? Enraizado na nossa cultura, então temos sim avançado muito na punição criminal, na legislação criminal. Porém, é bom frisar que a legislação da Maria da Penha, ela não é de viés criminal, ela é de um viés protetivo, né? Ela visa a proteção integral da mulher, já prevista na Constituição, e demanda uma rede de proteção da mulher vítima da violência doméstica e familiar, né? Precisa da colaboração tanto do Estado como da família, como de toda a sociedade, para coibir aí essa violência, né? Na verdade, em briga de marido e mulher, devemos sim meter a colher e devemos ligar para o Disque 180, tem aí vários canais aí de comunicação, porque está realmente alarmante, temos ainda muitos casos de feminicídio, né? O feminicídio é previsto no Código Penal, né? Depois do advento da Lei Maria da Penha. E, assim, nesses últimos anos surgiram mais de 20 leis que foram a partir para regulamentar a violência psicológica, já é crime de descumprimento de medida protetiva, tem vários aí avanços, porém ainda temos muito que caminhar, principalmente para mudar essa cultura por uma cultura de igualdade, né? Prever a igualdade, como a ministra Carmen Lúcia do STF bem falou, promover a igualação, igualdade por meio de ação. E nesse mês de agosto, mês lilás aqui, ó, de combate e enfrentamento da violência doméstica, nós temos que ficar mais ainda atentas e ressaltar como é importante esse problema, e ainda mais na nossa capital. Nosso estado, nosso país está aí ocupando o 5º em round de maiores violação da violência doméstica contra a mulher. O nosso estado até que está avançando mais do que outros estados no Brasil, né? Nós já tínhamos a delegacia de plantão de gênero, que agora foi prevista em 2023 na resolução, que antes era uma recomendação do CNJ, agora é uma resolução, né? Todos
Todos os profissionais do sistema de justiça têm que ter essa capacitação no viés de gênero, porque a violência contra a mulher ela visa objetificar a mulher por questão mesmo de ser mulher, né? Por conta da cultura do patriarcal, da cultura machista, e aí a mulher sendo objetificada e suas vidas sendo ceifadas muitas vezes. Na sua fala, você falou aí num aspecto que eu acho que é primordial, que é o envolvimento também das famílias, né, de toda a sociedade. Então, para a gente encerrar, a senhora acha que as pessoas hoje estão mais conscientes, né? A gente, como você falou, a gente tem essa impressão de um boom no número de casos. A gente não sabe se isso é porque elas estão mais encorajadas a denunciar e por isso a gente vê mais casos surgindo. Mas, assim, as famílias também estão envolvidas nesse processo. A sociedade está mais consciente, ficou mais consciente nestes 17 anos? Com certeza, teve uma maior conscientização e antes eram mais casos de subnotificações, né, que ainda acontece, mas as mulheres estão tendo mais coragem, né, estão procurando, porque sabem que tem uma rede aí para lhe amparar. A Lei Maria da Penha tem os 3 eixos, né, que é da prevenção e educação, da proteção e assistência e da responsabilização. Então, estamos caminhando, sim, para uma perspectiva aí de educação, da igualdade e as mulheres sabendo dos seus direitos. Temos uma rede de assistência, mas ainda temos que avançar, né? Os juizados que deveriam ter caráteres híbridos, juizados de violência doméstica, apenas estão recebendo as medidas protetivas dos casos criminais, enquanto que os divórcios, guarda, pensão, ainda são em várias específicas, né? Quando a Lei Maria da Penha previu que deveriam ser nos juizados, tramitar tudo junto para evitar, né, esse desgaste aí de ações que ainda levam anos na justiça, mas a gente está avançando lentamente na medida do possível. Então, um recado que fica nesse dia 7, lembrando que a gente hoje é o dia D, mas isso tem que fazer parte da nossa pauta diária, né? Já avançamos muito, mas a gente não pode baixar a guarda, não. A gente ainda tem muito que conquistar ainda, não é isso, doutora? Exatamente. Tá certo, doutora Tereza Raquel. Muito obrigada pela sua participação. É um assunto que tem várias vertentes que renderiam o programa inteiro, mas nós temos um pouquinho corrido, mas a gente quis ressaltar a importância desse dia e dessa luta, tá bom? Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Volte sempre, tá certo?